Oiê, eu sou Jéssica Gerlani e estou aqui com o segundo vídeo do canal. Vamos lá. Terceiro, né? Que eu coloquei o segundo aí, que foi os bastidores para sair o vídeo 1. Mas vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito importante, que é o seguinte questionamento. Você tem escutado seu corpo? Você tem se ouvido? Você tem se respeitado? Não? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui algumas experiências para que você possa refletir um pouco melhor. Por que eu faço esse questionamento? Porque esses dias o meu irmão, ele veio passar aqui o final de semana, Dia dos Pais, tudo mais. E daí, como a casa da minha mãe tá em reforma, nós dividimos o mesmo quarto. E quando eu acordei, ele me perguntou por que eu não desativava o meu alarme. E eu falei, por que não? Eu quero continuar acordando cedo. E daí ele me contou o seguinte: eu senti vontade de pegar o seu celular e tacar no chão, senti vontade de quebrar ele. E eu perguntei por quê? E daí ele falou o seguinte: quando eu trabalhava em São Paulo, era esse alarme que tocava. E toda vez que ele tocava, eu começava a tremer. E eu não tinha parado para pensar por esse lado. Eu, mesmo saindo do lugar onde eu estava, mesmo encerrando o meu contrato com a empresa, eu estava com o alarme ativado porque eu queria manter ali minha rotina de acordar cedo e tudo mais. Porém, com tudo isso, eu acordava e sentia exatamente a mesma coisa que eu sentia quando eu estava na empresa e quando eu estava em um relacionamento que não estava saudável. Que era o quê? Meu coração acelerava. Sabe? Acordei. Meu coração acelerava e eu sentia uma falta de ar e uma angústia. Era horrível. E quando eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. Era levantar, erguer a cabeça e fazer o que tinha de ser feito. Só que mesmo não estando no trabalho, eu tinha que passar ali por pelo menos toda manhã 5 minutos de terror. Que era justamente abrir os olhos, lidar com aquela falta de ar, lidar com aquela palpitação, aquele coração acelerado, uma angústia muito ruim. E daí eu pegava meu celular e ia me distrair com qualquer outra coisa, de tipo, oi, eu não preciso levantar às pressas, eu posso ficar aqui um tempinho. E aí eu ia me acalmando. E eu fiz o teste. Eu desliguei o alarme. E eu acordei bem. E eu parei, poxa, será que eu estava associando o som do alarme a todo aquele surto, toda aquela angústia pela manhã, porque eu tinha que passar por isso? E, poxa, eu não tô falando que você tem que... Ai, Jéssica, eu também passo por isso. Eu devo sair do meu trabalho? Não, não é assim. Se você passa por isso, você deve procurar meios de se respeitar. Qual era o meu contexto? Eu estava em uma empresa que não é uma empresa ruim, paga no dia certo, muito coerente, é uma empresa boa. Porém, eu estava trabalhando em uma área que eu não estava realizada mais. E, além do mais, eu estava sustentando as pontas ali naquele lugar por necessidade, era o que tinha. Então, por 3 anos, eu vinha empurrando o trabalho por necessidade. Só que chegou a um limite que não estava bem. Então,
Foi aí que eu comecei a me programar. O que eu fiz? Quitei todas as dívidas. E sem nenhum centavo, eu fui fazer o quê? O que era justo para mim e para a empresa. Comuniquei minha situação e ali chegamos a uma decisão do que era justo para mim e justo para a empresa também. Porque eu estava em um nível que eu estava sendo áspera com quem não merecia. Eu não estava bem. Sabe o que é você estar no trabalho e do nada você começa a tremer? Você sair do meio das pessoas porque você queria um lugar para chorar. Você tá com um tanto de pessoas à sua volta e você simplesmente estagnava por alguns minutos porque você não se sentia mais parte. Então, sendo justa, eu decidi fazer o que era melhor para mim. E com tudo isso, me desligando para me resguardar um pouco, cuidar da minha saúde física, cuidar da minha saúde emocional. Com tudo isso, eu ainda estava tendo que lidar com toda essa angústia e ainda tenho que lidar. Ainda tô tomando remédio, tô pretendendo fazer o desmame, tô sendo acompanhada, tá indo tudo bem. Mas é a questão de gatilhos. Tem gatilhos que você tem que desativar. E o som do alarme provavelmente era um deles, que fazia eu lembrar que quando eu estava casada era aquele som que me despertava para seguir a minha vida, que era aquele som que me despertava para me ir para o lugar onde eu via e ouvia e vivi muitas coisas. Então, são detalhes que às vezes a gente não para ouvir o nosso corpo. E isso me deu um start muito grande, porque por anos eu respeitei e dei ouvido muito à necessidade do outro e me deixava de lado. Tradução: meu corpo adoeceu, minha mente adoeceu, crise de ansiedade constante. E teve uma frase que uma profissional, a profissional que está me acompanhando, uma profissional da neurologia, ela falou o seguinte para mim, quando eu fui contar uma situação que tinha acontecido. E eu descrevi que em 2022 aconteceu um episódio que eu tive simplesmente um surto. Eu não conseguia falar, tipo, celular. Eu sei que é um celular, eu sei que ele tem as funções dele, só que no surto eu não conseguia, só saía sílabas. Para vocês terem ideia, eu esqueci completamente quem era minha cunhada. Falaram o nome dela para mim e eu ficava assim, quem? Quem? Tipo, não sabia. Eu perdi totalmente a noção. Eu tive uma cefaleia ao esclarecer. Eu falava coisa com coisa, nexo algum. Isso, meu corpo deu sinais. Minha vista começou a embaçar. Meu olho, essa região aqui, começou a doer. E eu não sou uma pessoa que fica sentindo dor de cabeça. Meu corpo tava dando sinais, só que eu tava ali, sendo forte. Porque Mulher Maravilha, né? Tem que ser forte. Você tem que segurar as pontas, você tem que dar conta. Porque é empoderada, né? Então não pode demonstrar fragilidade. Mero erro. E lá eu passei por esse quadro e continuei insistindo. Pois é. Se Deus tem a listinha lá dos filhos dele, com certeza a querida aqui se encaixa lá na teimosa, na insistente. Enfim, situações. E eu fiquei ali tentando ser forte. E depois as coisas foram piorando porque era só minha renda para dar conta de tudo. Então, depois daquele quadro que, de certa forma,
por não ter uma condição financeira boa e não poder arcar com médicos, não poder arcar de forma privada, ter que ser pelo público, demorou anos e anos. É tanto que eu vim ser atendida agora, 2025. E ela brincou comigo porque quando eu descrevi a situação, ela falou, tá, e o que é que você tem feito? Foi só uma vez que aconteceu o quadro? Eu falei, foi só uma vez. Dessa forma, só uma vez. E na sequência, não foi questão de um mês. Eu adoeci, passei por uma cirurgia, não foi totalmente corrigido, preciso passar por outra. Meu casamento acabou e eu saí da empresa. Ela olhou pra mim, deu risada e falou, nossa, Jéssica, você era um caldeirão que estava guardando tudo, estava fervendo e você explodiu. E demorou tanto desse tempo para cá que você começou a corrigir a rota e resolver. Então, continue passando pelo profissional psicológico. Eu vou passar alguns exames da neurologia e a gente vai resolver a situação aí da melhor forma. Então, assim, às vezes é só questão de se posicionar. Você fica com medo de, poxa, eu não tô realizada aqui, mas se eu sair, será que eu vou conseguir outra coisa? Zona de conforto. Se planeja aí, se organiza. É claro que você não vai surtar e largar tudo, jogar tudo pro alto, sem pensar direito. Porque eu fiz isso porque eu já não estava mais pagando aluguel, voltei para casa da minha mãe e pela necessidade mesmo. Ou eu saía ou eu surtava. Então era melhor conversar e chegar a um acordo do que surtar e sair por uma justa causa, né? Então, assim, humildade. Você tem que ser humilde para se posicionar da forma correta. E com tudo isso, cara, é sobre você pensar um pouco mais em si. E se respeitar mais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa se doar a ponto de você se desrespeitar. Porque você se doa tanto. Deixa eu te contar um segredo. Não é para deixar de ser CLT, até porque se todo mundo falar assim, eu vou deixar de ser CLT, setores irão quebrar. Então, é a questão do se organizar e se respeitar. Se você está realizado, permanece. Se você não está, seja humilde. Conversa, para, se respeita e segue. Porque não adianta você estar ali se entregando, se doando, adoecendo, sem ter tempo para você. E tudo isso, cara, passa. Porque se você morre, não vai em uma semana, tem outra pessoa ocupando seu cargo. Simples assim. Então, se você precisa de um tempo para si, ai, Jéssica, mas foram anos de empresa, eu vou acabar perdendo os meus direitos, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo. A sua vida não é mais importante? Pense nisso. Só que, óbvio, faça isso com responsabilidade, com consciência, tá? Isso no todo, desde o mundo empresarial ao mundo pessoal. Porque tem relações que você se doa demais pelo outro e se desrespeita. E isso custa caro. Custa saúde física, emocional, o tudo. Então é isso. Ouça mais o seu corpo. Dá para fazer aqui uma série falando de inúmeras formas de se respeitar e de se ouvir. Em tantas áreas. Eu estou me referindo aqui a profissional, a física, a psicológica, a emocional, de uma visão médica e de uma visão bíblica, de inúmeras formas. Dá para postergar isso aqui por bastante tempo. Mas sendo de uma forma breve,
só se respeite mais. Ouça mais o que o seu corpo está tentando lhe comunicar. É isso, um abraço e fica com Deus.